queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Seja bem-vindo a mais um vídeo, né? Muito obrigado pela sua presença aqui neste vídeo, neste simples canal, tá bom? Queremos glorificar a Deus pela sua vida e pelo seu ministério, pelo qual o Senhor tem lhe dado. Queridos irmãos, no vídeo de hoje nós falaremos a respeito do termo verdadeiro, ou significado verdadeiro da palavra teologia. Por que eu achei importante esse tema, irmãos? Porque, infelizmente, no contexto brasileiro, né, alguns dos nossos queridos e amados irmãos e irmãs têm colocado este termo teologia, né, de forma errada, né, de forma negativa, quando na verdade, né, o termo teologia ele é um termo positivo, né? Por que positivo? Porque nós temos Jesus como maior exemplo, e Jesus ele foi um rabi, né? Ou seja, ele foi um mestre, né? O segundo maior exemplo, o apóstolo Paulo, que também foi um mestre da palavra, né? Então nós falaremos aqui de uma maneira bem simplificada a respeito do termo teologia para que todos venham compreender e para que todos nós, claro, não caiamos no que a multidão, alguns têm falado sobre o termo teologia, tá bom? Destacando aqui neste começo de vídeo que Deus ele quer que você seja um teólogo, tá bom? Um teólogo, pastor? Sim. Lembra dos bereanos, né? Os bereanos, o apóstolo Paulo pregava, né? E os bereanos iriam conferir na Bíblia. O que que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo teologia, né? Então vamos lá, teologia. Nós temos dois significados na palavra grega, né? Na verdade, o termo grego, o termo teologia é um termo grego, né? Então nós temos duas palavras gregas, né? O theos, que significa Deus, e logos, que significa palavra ou discurso, né? O grande escritor pentecostal, em sua teologia sistemática, Eurico Bergsten, ele classifica justamente o seguinte, o termo teologia, né? A teologia é a ciência que tem por objetivo fazer-nos conhecer a pessoa de Deus. Isso é, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e a sua vontade para com os homens. Então, de forma bem simplificada, Eurico Bergsten, ele fala que Deus ele é aquele que dá ou que transforma o coração do homem para buscar o conhecimento de Deus, né? Então, teologia significa, na verdade, ciência, que significa ciência, que o significado de ciência é conhecimento. Então, a teologia é o conhecimento que tem por objetivo fazer-nos conhecer a pessoa de Deus. Então, é impossível nós conhecermos a vontade de Deus se nós não fizermos a teologia. Os escritores cristãos, até o século III, referiam-se ao termo teologia de forma negativa, né? Como já falamos, que alguns irmãos têm utilizado a forma negativa do termo teologia, né? Como mitologia pagã, né? Orígenes foi o primeiro a empregá-lo no contexto cristão, né? Ele foi o primeiro a utilizar a palavra teologia, né? Mas só a partir de Eusébio de Cesareia, né, que a palavra se popularizou no meio do cristianismo. Somente através de Eusébio, né, se popularizou o termo teologia, e logo em seguida surgiu aí, né, os apologistas da Idade Média, os apologistas da Idade Média, tá bom, irmãos? Pergunta, qual é a fonte da teologia cristã? Qual é a fonte da nossa teologia? É a própria palavra de Deus, né? A fé não é irracional. Jesus ensinou que devemos amar a Deus com o nosso entendimento. Marcos capítulo 12, versículo 30. A fé cristã não anula a inteligência e nem extingue o pensamento, né? De Agostinho de Hipona, é justamente a frase, né, ou a expressão, melhor dizendo, justamente o seguinte: creio, ou seja, a fé, para compreender, ou seja, o conhecimento, né? Tirada de Isaías
Isaías capítulo 7, versículo de número 9, que diz: se o não credes, certamente não ficarás firme, tá bom? Agora, partindo para a palavra de Deus, nós vemos o seguinte, né? Como nós falamos, que o termo teologia é conhecimento de Deus, tá? É o conhecimento que nos leva a compreender a vontade e o ser, né, Deus. Então é impossível conhecer Deus se nós não fizermos a teologia. Provérbios capítulo 3, versículo 13 diz: feliz o homem que adquire conhecimento, ou seja, adquire teologia, né? Isaías capítulo 1, versículo 3 diz: mas Israel não tem conhecimento. Olha aí, né? Deus falando. Isaías capítulo 11, versículo 2 diz assim: o espírito de conhecimento, né? Falando justamente do Espírito Santo. E Jeremias capítulo 3, versículo 15, olha o que nos diz a palavra do Senhor: e vos darei pastores conforme o meu coração, os quais irão vos alimentar com conhecimento e entendimento. Eu estou falando aqui da tradução King James Fiel de 1611. O interessante também é de Oséias, que todos nós sabemos, Oséias, né? Que diz, Oséias 4:6, que diz que o povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Agora, interessante, Oséias capítulo de número 4, no versículo 6, né, que diz, que faz a continuação do versículo assim: o meu povo é destruído porque por lhe faltar conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, ou seja, tu rejeitaste, né, a teologia, né, também eu te rejeitarei para que tu não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. É o que as palavras de Ezequiel, de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 15, nos fala que Deus ele daria pastores para apacentar conforme os pastores segundo o seu coração, que os apacentaria o povo de Deus, né? O povo do Senhor com conhecimento, com teologia, tá bom, queridos? Então não use de uma forma negativa o termo teologia, porque na verdade nós temos inúmeros versículos bíblicos que dizem que nós temos que buscar conhecimento. O povo é destruído porque lhe falta conhecimento, né? E porque lhe falta conhecimento, como diz Oséias 4:6, né? Como o povo rejeitou o conhecimento, como o povo rejeitou a teologia, automaticamente Deus iria rejeitar o povo. Tá bom, queridos irmãos? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Não vamos nos estender mais. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.